Bom dia, paz do Senhor. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe tua vida, que Deus te dê um dia abençoado debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia se iniciando, vamos colocar o nosso dia na presença do Senhor, entregar a Ele o nosso coração, a nossa vida a Ele, para que o Senhor Jesus fale conosco tudo que a gente precisa, que você receba a resposta de Deus, que você abra seu coração para receber da palavra do Senhor aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu trouxe hoje está em Mateus 13, 8, que nos fala assim. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou um barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, o comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não era profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em terra espinhosas, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa. Deu fruto e 100 a 60 e 30 por um. Amém, glória a Deus, né? O que Jesus está nos falando através dessa palavra hoje, né? Que aqui está falando sobre a lei da semeadura, né? Aonde que a gente joga as nossas sementes, se é em solo bom ou em solo ruim, né? Quando o agricultor ele vai plantar, ele prepara todo o solo ali antes de lançar suas sementes, de preparar a sua plantação, né? E é assim Deus é nossa vida. Ele prepara o nosso coração, ele prepara nós para que a gente possa receber frutos bons, né? Ele lavra nosso coração daquilo que é ruim, para que nós possamos ter uma terra boa, uma terra fértil. E também a gente aprende com essa palavra aonde que a gente está jogando as nossas sementes, aonde que eu estou plantando elas, será que eu estou plantando de forma correta, será que eu estou plantando no lugar certo, ou será que eu estou plantando no lugar rochoso, ou eu estou plantando num lugar aonde que tem espinhos que só nos sufoca, né? A palavra ela nos ensina muitas coisas e é através da palavra do Senhor que a gente encontra a paz que a gente precisa, o equilíbrio que a gente precisa, um crescimento espiritual também, né? Porque não adianta a gente simplesmente aceitar Jesus, ouvir a palavra do Senhor, mas a gente precisa praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina, a gente precisa pôr em prática, né? A gente não pode ser só ouvinte, e é assim essa passagem bíblica, ela nos ensina que a gente tem que largar as nossas sementes em solos bons, em solos aonde que a gente vai dar fruto, mas eu só não falo somente de frutos materiais, mas eu falo de frutos espirituais, que é o que a gente mais precisa hoje, sabe? A gente se importa tanto com o material e a gente esquece do nosso espiritual. A gente corre tanto atrás de coisas, mas o nosso espiritual, como é que tá? Como é que tá a nossa vida? Será que a nossa vida a gente tá colhendo os frutos do espírito ou a gente tá correndo atrás da carne, dos desejos do nosso coração, né? Então, assim, plante essa semente em solos bons, prepara o teu terreno espiritualmente, deixa Deus lavrar o teu coração de tudo aquilo que você precisa para que você possa ter frutos bons, né? Porque a palavra ela é cheia de coisas boas para nós. A palavra ela nos ensina muitas coisas, mas para nós poder receber da palavra do Senhor aquilo que Deus tem para nós precisamos limpar o nosso coração. A gente precisa lavrar o nosso coração para receber do Senhor aquilo que Deus tem para nós. E a gente só consegue lavrar isso sendo ouvinte e praticante, entregando ao Senhor os nossos medos, entregando para o Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, né? Todo dia a gente tem uma luta, todo dia a gente tem algo para resolver, todo dia alguma coisa se levanta, né? Mas a gente precisa entender que Deus é com nós, que Deus ele vai nos abençoar e nos ajudar naquilo que a gente precisa. Deus ele é de detalhes, ele cuida cada detalhezinho da nossa vida, mas basta nós permitirmos quebrar o nosso orgulho, quebrar os nossos eus, né? Porque a gente é muito orgulhoso.
Muitas vezes a gente deixa de receber bênçãos do Senhor por causa do orgulho, porque o orgulho fala mais alto. Então a gente precisa deixar Deus agir na nossa vida, porque Deus, ele sabe qual é o melhor para nós. Ele sabe o que eu preciso para mim, sabe? Então assim, a gente quebrando o nosso orgulho e deixando o Senhor fazer na tua vida, deixando produzir frutos bons para ti, você receberá algo de Deus. Você receberá frutos bons, né? Mas assim, busca o Senhor de forma certa. Deixa Deus te lavrar das coisas pecaminosas. Deixa Deus limpar teu coração de tudo aquilo que impede de você receber mais de Deus, porque muitas vezes a gente tem uma vida muito de religiosidade, sabe? Muita limitada. Deus, ele não é limitado. Sabe, a gente precisa aprender a receber mais desse Deus que é maravilhoso. A gente precisa aprender, sabe, a deixar Deus limpar o nosso coração e viver pelo Espírito, parar de viver pela carne. A nossa carne é fraca. Todo dia sim a gente peca, todo dia a gente erra, mas quando a gente reconhece o nosso erro, o nosso pecado diante do Senhor e a gente busca em Deus para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha uma vida mais digna, o Senhor, ele nos abençoa. O Senhor está sempre pronto para nos perdoar dos nossos pecados e para que a gente venha dar frutos bons e para que a gente venha colher esses frutos bons, né? Às vezes eu escuto pessoas falando: ah, mas eu só faço bem e as coisas para mim não vai, sabe? Mas assim, para e pensa. Deus tem que ver o que você está fazendo ser certo, se você está caminhando pela palavra do Senhor. Sabe, às vezes a gente olha para pessoas, mas a gente tem que olhar para Deus, a gente tem que olhar para a cruz, a gente tem que olhar para Jesus, para os ensinamentos que Deus deixa para nós, sabe? Não olha se tu fez certo ou errado e a pessoa não reconheceu aquilo. Não olha se você ainda não recebeu de Deus aquilo. Eu tenho certeza que no momento que você faz as coisas certas, Deus está sempre preparando o caminho. Deus sempre vai te honrar, porque a palavra do Senhor nos fala, né, que o Senhor prepara a mesa na presença dos adversários. O Senhor, ele sempre nos honra. Ele honra nós, mas a gente precisa quebrar isso, sabe? Quebrar os nossos orgulhos, quebrar os nossos eus, quebrar aquilo que impede da gente receber de Deus, aquilo que impede do Senhor fazer nas nossas vidas. Lança a tua semente no lugar certo, não lança a tua semente nos espinhos, onde que vai te sufocar, não lança a tua semente em qualquer lugar que o pássaro pode vir e comer. Sabe? Você sabe quem que é o pássaro que pode vir comer? É Satanás. Satanás está sempre pronto para nos dar o bote. Ele está sempre ao nosso derredor, cuidando das nossas fraquezas, cuidando dos nossos medos. E é nessas áreas que Satanás atua. É nessas áreas que Satanás vem como um leão sobre a nossa vida que ruge. Sabe? Então, assim, toma cuidado aonde você lança sua semente. Se você está lançando no lugar certo, se você está lançando num solo frutífico ou em qualquer lugar. Alinha sua vida com Jesus, alinha sua vida com o Senhor e você receberá o que você precisa de Deus. Deus vai fazer por ti, meu irmão. Não tenha medo, quebra o orgulho, quebra o eu, deixa Deus fazer sobre ti. Deixa Deus te usar, deixa Deus edificar a tua casa, sabe? Pensa um pouco em tudo, sabe? Quebra essa religiosidade. Viva o sobrenatural do Senhor. Não se limite. Lança tua semente no solo fértil. Ouve a palavra do Senhor e pratique. Não deixa ela sem praticar. Coloca isso no teu coração. O Senhor nos ensina de várias formas. Se a gente abrir a internet, tem muitos vídeos que nos ensina a ter um crescimento espiritual. Deus usa seus vasos, como está me usando agora para trazer essa palavra para vocês, sabe? Então, assim, nós temos que buscar isso, nós temos que buscar a nossa força, sabe? A gente tem que ir na igreja, a gente tem que se encher da presença do Senhor, né? Porque lá a gente se enche da presença do Senhor, a gente se renova, a gente está em comunhão, mas também a gente precisa manter uma vida com o Senhor, sabe? Não põe religiosidade só ir na igreja e não continuar buscando. Continue buscando, continue arando a tua terra, continue arando para que o Senhor possa
fazer na tua vida para que você possa receber sementes boas e para que você possa receber frutos no teu coração. E a gente só consegue isso a gente praticando, a gente colocando em prática, a gente querendo mais, a gente querendo aprender mais do Senhor, sabe? Pedindo para Deus, Deus, aonde que eu tô errando? Aonde que eu tenho que lavrar meu coração? Aonde que tá impedindo de eu receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim? É dessa forma que você cresce espiritual. É dessa forma que você consegue ter uma visão diferente. A gente se alimenta do Espírito. E para que a gente possa se alimentar do Espírito, a gente precisa praticar. A gente precisa ouvir. A gente precisa buscar, né? Porque a nossa mente, o nosso coração, ela vai receber aquilo que você está vendo. Se você ficar só vendo vídeos, se você ficar só vendo notícias ruins, ali você vai estar se alimentando daquilo, o teu espírito está se alimentando daquilo. Se você vê tantas tragédias, né? Porque hoje, se a gente for olhar, tem jornais que só passa tragédias, tragédias e tragédias, e é o que mais tem acontecido no mundo. Aquilo vai te alimentando, aquilo vai te botando em depressão, aquilo vai te botando ansiedade. Então, para que a gente possa ter paz, para que a gente possa se alimentar do que é bom, para que a gente possa plantar frutos bons para nós, a gente precisa limpar aquilo que é de ruim. A gente precisa limpar aquilo que nos traz ansiedade. A gente precisa limpar aquilo que nos traz tristeza, sabe? E é dessa forma que você consegue. É se alimentando da presença do Senhor, é recebendo coisas boas, recebendo notícias boas, andar com pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que vão te ensinar algo diferente, sabe? Não aquela pessoa que vai te pôr para baixo, não aquela pessoa que só fala coisa ruim, não só aquela pessoa que tem pensamentos ruins, né? Então, assim, que você limpa o seu coração e que você lavre ela de forma certa, correta, para que você lança todas as sementinhas que o Senhor tem para ti, para que você possa receber frutos bons, para que a tua vida possa crescer espiritualmente, para que você possa receber dos céus aquilo que Deus tem para ti, porque todos nós temos promessa do Senhor, todos para nós Deus tem algo para nós, mas para que a gente possa receber algo de Deus, a gente precisa se permitir ser pessoas melhores, ser criaturas novas, receber de Deus aquilo que Deus tem para nós, amar esse Deus que é tão maravilhoso, quebrar os nossos eus, os nossos orgulhos e dizer, Senhor, me ajuda todo dia ser uma pessoa melhor, que todo dia eu quebro o meu eu, Senhor, que todo dia eu quebro o meu orgulho, me ensina a caminhar conforme a tua vontade, Pai. E você verá um crescimento espiritual, você verá força onde que você não tem, porque se não fosse Deus, eu acho que eu nem estaria mais aqui. Mas Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dá força, Deus é quem nos transforma, Deus é quem nos dá alegria verdadeira, é somente nele que a gente consegue encontrar. Então, do que a tua alma está se alimentando? Aonde você está lançando a tua semente? Do que você tem se alimentado? Se alimente de coisas boas, se alimente da presença do Senhor, busque mais esse Deus, busque aprender mais sobre a palavra. Se você não consegue ter entendimento dela, vai orando, vai jejuando, pedindo, Senhor, me dá discernimento do Espírito, para que eu possa entender o que a tua palavra está ensinando, porque a gente precisa ter sabedoria do Espírito para entender a palavra. Senão, se você vai só simplesmente ler e não vai entender nada. Mas quando o Senhor derrama o Espírito Santo dele sobre nós, ele se revela. Porque a palavra do Senhor, ele se revela todos os dias. E quando eu estava preparando essa palavra aqui, o Senhor me deu mais visões sobre ela. Para que a gente possa aprender e edificar o nosso espírito. E hoje, às 8 horas, eu vou estar colocando um vídeo explicando mais sobre ela, para que a gente possa se alimentar da forma certa, para que a gente possa lançar a nossa semente de forma certa, em nome de Jesus. Que você esteja comigo hoje, às 8 horas da noite aqui. Eu vou fazer esse vídeo nesse horário, porque eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, né? E daí, então, é um horário, assim, bom para que todos possam estar olhando, para que você possa se alimentar à noite daquilo que Deus tem para ti, para que você consiga dormir bem, para que você possa estar mais em paz, né? Porque às vezes a gente vem de um dia tão tribulado, tantas coisas para resolver, o trabalho, né, ali a agitação, chega em casa cansado, e é tão bom a gente receber algo de Deus para nos edificar, né? Amém?
Também eu peço para você estar compartilhando o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, dando a sua curtida, deixando o seu amém, o seu comentário, o seu pedido de oração, o que você sentir no seu coração, o que Deus falar contigo, o que Deus te usar para abençoar outras vidas em nome de Jesus. A gente tem que estar sempre em oração pelos outros, né? A obra do Senhor é isso, levar o evangelho, né? Ela não pode parar só em nós, a benção em nome de Jesus. Eu quero estar orando pela tua vida. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, que você consiga receber de Deus exatamente aquilo que você precisa, que você limpe o seu orgulho, que você lave o seu coração, para que a semente boa, que os frutos bons venham a tua vida, em nome de Jesus. Vamos estar orando agora? Amém. Glória a Deus, Jesus. Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. Primeiramente, queremos agradecer, Senhor, por mais um dia aqui na tua presença, por mais um dia, Senhor, de recebermos algo do Senhor. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre cada coração, cada vida, cada um, Senhor, que recebeu da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que elas sejam edificadas na tua rocha, que o Senhor enche elas da tua presença e da tua unção, que elas entendam, Pai, no que eles precisam limpar o coração deles, aonde que eles precisam largar suas sementes, para que eles recebam frutos bons, para que eles recebam, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus, que maldições sejam quebradas, que laços sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus. Enche, Senhor, essas vidas da tua graça, Pai. Enche essas vidas da tua unção, dando força, equilíbrio, quebrando todo o orgulho, Senhor, e que eles sintam algo diferente, que eles sintam a tua presença, Pai, e que todo dia, Senhor Jesus, nós vamos ser pessoas melhores, que todo dia, Senhor Jesus, sejamos cheios da tua graça e do teu Espírito Santo, para que todo mal bata em retirada, para que todos os principados e potestades caia por terra, que nós consigamos, sim, Jesus, viver pelo teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, e não pela nossa carne, porque a nossa carne é fraca, pecaminosa. Por isso pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, Pai. Nos perdoa, Senhor, e entregamos o nosso dia em tuas mãos. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E aonde nós formos, Pai, que a tua presença esteja conosco, habita em nós, doce amado Espírito Santo, caminha com nós, Jesus, e que nós vamos receber o efa do Senhor nesse dia, que tudo aquilo que está travado venha ser destravado financeiramente pelo poder do nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas, laços sejam quebrados em nome de Jesus. Senhor, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê um dia abençoado debaixo da graça dele e que a palavra do Senhor não venha ficar vazia, que você consiga fazer essa mudança na tua vida que você precisa em nome de Jesus. Amém.